gente? Vocês lembram que o nosso texto ontem, né, que a gente viu ontem, não deu tempo a gente ler aqui juntos, mas era um texto aí de um livro de geografia sobre a formação da Terra. Vocês lembram, né? Vocês leram para responder as questões? Eu fiz. Pronto. Depois desse texto, que tinha sobre a formação da Terra, tem um texto aí sobre a escala do tempo geológico. Que é falando de quê, pessoal? Que página é? Página 144. Nessa página 144. Esse texto é falando de quê, gente? Podem usar o microfone para responder. O que foi, tio? Que página é? 144. Sobre os períodos da pré-história. Exatamente. Página 144, meus amores. Isso, sobre os períodos aí, né? É o período e as eras também, né? Dos dinossauros aí. Aí na página 145 tem um quadro vermelho, olhem aí no livro de vocês, que tem para discutir. Não precisava vocês, como é que eu posso dizer, copiarem essas questões do caderno, tá certo? Essas questões aí são para a gente discutir agora oralmente. Vocês me dizerem o que é que vocês acham aí, certo? Podem me dizer no chat. Tá bom as respostas? Na questão número 1, do para discutir na página 145, tem o seguinte, pessoal. Qual é a intenção comunicativa dos textos 1 e 2? Qual é a intenção, pessoal, dos textos 1 e 2 aí? O que é que esses textos pretendem? Vocês saberiam me dizer qual é a função deles? Nos mostraram nos ensinaram sobre o tempo geológico. Isso. A Maiane colocou aí falar sobre a história, né? Tempos da história. Exatamente. Então, qual era a função desse texto? Isso aqui é só para nós discutirmos, nós não precisávamos ter copiado. Não precisava. Sabe? Eu respondi a atividade. Isso aqui é só para discutir, tá certo? Como o próprio nome está dizendo. Só olhar para copiar. Falar sobre os primeiros seres que vieram à Terra, né? Exatamente. Explicar sobre a história, né? Sobre os tempos antigos. Então, a função do texto era o quê? Nos trazer o quê? Informações, nos informar sobre tudo isso aí que vocês estão me dizendo. Não é à toa que é um texto expositivo. Exatamente. Por quê? Porque expõe informações, exatamente tudo isso aí que vocês estão me falando. Aí na questão 2 tem assim, para quem esses textos foram produzidos, pessoal? Quem é o público desses textos? Para alunos. Para alunos. Isso, a Maíra também colocou aqui no chat. Estudante. Se o texto aí foi tirado de um livro didático, né, de um livro de geografia, quem era o público desses textos? Os estudantes. Exatamente, Miguel. O leitor. E esses leitores seriam quem? Os alunos, tá certo? Os estudantes. Exatamente. Os estudantes, os professores que fossem utilizar esse livro, tá certo? Então, o público-alvo era o leitor. Ok? Os alunos e professores que viessem a precisar estudar com essa obra. Ok? Na questão 3, tem o seguinte. Como você pode perceber, tanto o texto 1 quanto o texto 2 são compostos de uma mistura de texto verbal e não verbal. Essa combinação favorece ou dificulta a intenção do texto. Vocês acham que um texto, quando vem assim escrito,
e também com figuras. Na opinião de vocês, facilita ou dificulta? Ele facilita, porque além das explicações escritas, nos mostra também as imagens que podem nos mostrar, tipo, como era, do que nós estamos falando para termos um melhor entendimento. Exatamente, Taimo. Muito bem, Maiane, correto. Isso. Muito bem, claro. Pessoal, deixem para colocar o número de vocês só no final da aula, tá certo? Eu digo a hora para vocês colocarem. Porque agora vocês estão colocando, eu não posso anotar, porque eu estou explicando, tá certo? Então não adianta colocar agora. No final da aula eu dou um tempo para isso. Ok? Então é isso mesmo, pessoal. O texto que traz as imagens, né? Ele facilita. Porque além da explicação, eu tenho ali imagens para observar. Certo? Vamos passar agora para a atividade realmente escrita que vocês fizerem. Tá certo? Pelo chat, eu vou chamar aqui na ordem, de um por um, para ler uma questão. Vou começar aqui pelo Miguel. Miguel, tu pode ler a primeira questão? Miguel? Eu posso ler? Isso, a primeira questão. Como todo gênero textual, o texto expositivo em livro didático é marcado para características bem definidas e relacionadas, tanto em sua estrutura quanto a sua função social. Pensando nisso, discute com os professores e seus colegas as seguintes questões. Identifique algumas características do texto expositivos em livros didáticos associadas à sua estrutura e função social. Fim. Letra A, pessoal. Tem aí perguntando, dizendo para vocês identificarem algumas características do texto, tá certo? Do texto em livro didático, né? Expositivo em livro didático. Então, quais são as funções, pessoal? Tia, eu havia escrito. Ele procura trazer informações e diversas imagens para o entendimento do leitor. Isso, o que mais, pessoal? Como o próprio nome afirma, o objetivo de um texto expositivo é expor uma ideia ou um fato. Exatamente. Então, a característica aí desse texto é o quê? É expor informações, tá certo? De uma forma o quê? De uma forma clara e objetiva, tá certo? Oi, amor. Procura dar uma informação geográfica do assunto. Tá correto, Miguel. Obrigada. Então, vocês poderiam colocar as características que vocês acham aí desse texto, tá certo? Que são o quê? Linguagem simples, ele traz imagens, ele informa a vocês sobre isso, tá certo? Sim, Nara, estou seguindo aqui a ordem que o chat está, certo? Estou chamando pelo chat, para todo mundo participar. Letra B, Miguel. Tendo em vista a função social deste texto, o que aconteceria caso fosse retirado todas as imagens? Se fossem tirar todas as imagens, pessoal, ficassem só o texto, o que é que aconteceria? Ficaria mais difícil, um pouco difícil de entender, pois não teria imagens para mostrar como seria. Seria mais difícil compreender o conteúdo. Exatamente. Porque perderia informações importantes, tá certo? Então, você tem que colocar que o texto perderia informações importantes, ok? Eu coloquei... Meu está correto, né, tia, minha resposta? Eu coloquei daria uma dificuldade para o leitor saber sobre o assunto. Exatamente, Miguel. Correto. Dificultaria essa leitura porque a gente perderia algumas partes muito importantes do texto. Taimo vai ler a segunda questão, a letra A. Clara vai ler a letra B, tá certo? Ok.
Pode ler, Taina. Vou iniciar. Nos textos expositivos em geral, a utilização de imagens é muito comum, pois elas tanto contribuem para o enriquecimento informativo, quanto chamam a atenção do leitor para o texto. No entanto, as imagens não podem ser colocadas de qualquer maneira, elas têm de ser acompanhadas de uma legenda, um pequeno texto informativo que a relaciona ao texto principal. Pensando nisso, analise a legenda da fotografia utilizada na página 142 e, em seguida, responda as questões propostas. Opção A. Identifique no texto principal o trecho a qual essa legenda está associada. E aí? Tio, que eu Vocês vão havia olhar escrito... lá na página 142. A imagem está associada a quê, pessoal? Tia, eu escrevi o seguinte. Dentre as principais descobertas da atualidade, podemos destacar o encontro e o estudo das rochas mais antigas já catalogadas. É exatamente isso. Então, vocês vão colocar só isso. Estudo das rochas, tá certo? Ok. Como é, tia, que é para votar? Na A, dá 2. O estudo das rochas. Aquelas rochas mais antigas do mundo. Tá certo? Clara, é a questão B, por favor. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda traz para o leitor uma informação nova. Que informação é essa? E aí, qual a informação? O local onde foram encontradas, Canadá. Exatamente, Taima, é isso mesmo. Então, qual é a informação extra que a legenda traz? O local onde elas foram encontradas, tá certo? Então, é isso que vocês vão colocar na questão 2. O local onde as rochas foram encontradas. Tá certo? Ok, Nátia. Sua mãe falou comigo. Maiane, leia aí a questão 3, Maiane, da página 147, por favor. As imagens abaixo foram elaboradas para complementar o texto didático, a formação da Terra. Analise-as com atenção e, em seguida, crie uma legenda para cada uma delas, com o propósito de enriquecer o texto que irão complementar. Pronto. Então, aí nessa questão tinha a imagem de um calendário e a imagem aí de um dinossauro. Vocês iriam criar uma legenda para essas duas imagens, tá certo? Então, essa questão aí é uma questão pessoal. É pessoal, não é? Vocês colocaram? Eu posso ler, tia, aqui as respostas que eu utilizei? Vou dizer aqui. A primeira, com o calendário é possível saber e determinar os dias e meses do ano. A segunda imagem. Na pré-história haviam diversos animais diferentes do que conhecemos hoje, como dinossauros e vários outros. Muito bem. Parece simples, mas está correto? Não está correto. Pode ser simples mesmo. A legenda é só para ajudar. Oi, amor. Na primeira imagem, né, na 3, Isso. eu coloquei na primeira assim, formação da Terra aproximadamente a 4,5 bilhões de anos. Mas de que imagem tu colocou isso, Gabriel? É a questão número 3. A legenda das imagens, o calendário. Coloquei na imagem 1. E na imagem 2? Houve um tempo em que o planeta Terra ficou povoado por grandes répteis denominados de dinossauros. Muito bem. Então, vocês poderiam fazer a legenda que vocês desejassem, tá certo? Caio, pode ler a quarta questão, Caio? Ok, peraí. Quarta questão da página 147, certo? Isso, amor.
Releia o primeiro parágrafo do texto 1. Nesse parágrafo, há uma palavra destacada em negrito. Reflita por que este destaque foi utilizado. Eu posso dizer a minha resposta? Pode sim. Porque esta palavra significa algo. Geo, estudo, terra. Se eu não me engano, é isso que significa. Tia, Não, eu escrevi o seguinte, para dar mais atenção à palavra. é exatamente isso mesmo. As palavras são colocadas em negrito o quê? Para chamar a atenção do leitor, né? Para dar importância. Ou seja, para dar mais atenção à palavra, que foi o que eu escrevi. Se eu posso deixar a minha, tá correto a Pode minha? correto. Deixa eu passar. Pode Cada dizer. parte, cada Isso. parte. Uhum. Para melhorar o conhecimento e se localizar e dar. É só isso. Para melhorar o conhecimento e se localizar. Pronto. Tá certo? Tá certo. A palavra negrito é para isso mesmo, para você localizar ali a palavra e dar uma importância àquela palavra, tá certo? Seguindo aqui o chat, Cecília. Pode ler, Cecília? Se não puder, tudo bem. Depois da Cecília e Gabriel. Ó, tá certo, Cecília. Gabriel, lê a questão 5, por favor. Ok. Peraí. O texto a seguir é a reprodução da página 54 do livro didático Diálogos da História, 6º ano, da editora Construir, 2013. Pode ler, Cristian. Pensando no que você refletiu naquela questão anterior, a respeito do uso do negrito, leia essa página procurando identificar as palavras que definem estar em destaque pelo mesmo motivo. Muito bem, obrigada, Gabriel. Samantha? Oi. Pode ler aqui o texto, os primórdios da humanidade. Os primórdios da humanidade. Muitos historiadores divergem com relação ao termo pré-história. Os mais tradicionais afirmavam que a história só havia começado após o surgimento da escrita. Por isso, o termo pré-história seria correto para analisar os povos sem escritas. No entanto, essa concepção trouxe consigo esse certo preconceito em relação aos povos ágrafos, pois existe a noção de que, para se ter história, é necessário ter escrita. Hoje, pensa-se diferente, pois o homem faz história sem perceber. Por isso, não precisamos da escrita para ter história. Claro que a sua invenção foi um fator importante para nós. Guardássemos no papel aquilo que a nossa memória não comportava mais. Veja o caso da internet, hoje com trilhões de bytes circulando diariamente pela rede, assim com as informações. Para fins didáticos, manteremos a divisão entre pré-história e história. Para isso, levaremos em consideração o surgimento do homem e da escrita. Observe o esquema abaixo. Então, vocês iriam sublinhar aí nesse texto duas palavras que têm relação, pessoal. Que palavras são essas? Vocês sabem? Tia, eu sei. Eu marquei a pré-história e história. Eu coloquei pré-história e escrita. Pré-história e escrita. Pré-história, escrita, e vocês também poderiam marcar história, tá certo? Por quê? Porque a escrita aí, ela tanto marca, né? Ela faz relação aí com a história e com a pré-história. Tá certo, pessoal? Tia? Sim.
Então é Tia, como elas aparecem a várias história vezes. e a pré-história escrita, né? Aí, pronto, você só marca uma vez, tá certo? Pré-história, história e escrita. Ok. João Vitor, pode ler a questão 6 da página 149, João Vitor. Mariana, pode ler? Monique, pode ler, Monique? Ah, ninguém tá lendo. A Nátia perdeu o livro, Nossa, né? tia. Qual é a Pode ler, questão? Monique. Questão 6. As imagens abaixo foram elaboradas para complementar o texto didático à formação da Terra. Analise-as com Na página atenção. 149. Ah, da 149. Desculpa, tia, eu me distraí aqui. Ok. Como você certamente percebeu, o texto da página 148 apresenta uma informação que foi posta em um gráfico. Isso é o infográfico. Eu leio o texto, tia? Pronto. Agora o Pedro, tá certo? Para todo Tá mundo certo. ler. O Pedro vai ler um parágrafo, o Ronald vai ler outro e a Yasmin Albuquerque vai ler o último. Pode ler, tia? Pedro. Sim. Com o desenvolvimento das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, outras linguagens, para além da língua oral ou escrita, começaram a ser exploradas na veiculação de informações e ideias, como a imagem e a organização espacial e as cores, o som e o movimento. Destaca-se nesse cenário de criatividade comunicativa o gênero textual e infográfico. Muito O bem. infográfico. Ronald. Ronald. Yasmin Albuquerque, pode ler? Sim. O infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros, como a notícia, a reportagem e os textos de divulgação científica, e principalmente o texto expositivo em livro didático. Leio o resto? Pode terminar. Podemos dizer que o principal objetivo desse gênero textual é chamar a atenção do leitor para a leitura do texto mais amplo do qual faz parte, principalmente devido ao seu apelo visual. Assim, em uma reportagem, por exemplo, muitas vezes o leitor direciona a sua atenção apenas para o infográfico, que acaba dispensando a leitura do texto como um todo. Já um texto expositivo de livro didático, esse gênero pode funcionar como um resumo dos estudos. Pensando nisso, analise o infográfico a seguir e responda às questões propostas. Pronto. Tem aí o infográfico, tá certo? Aí abaixo do texto que a Yasmin leu. E na outra página tem 4 opções aí para você responder observando o infográfico. Tá bom? Como eu já chamei todo mundo pelo chat, agora quem quiser ler, pode ler aí a letra A. Quem é que pode ler? Tia, posso ler? Pronto. Taino vai ler a A e a Clara vai ler a B, tá certo? Certo. Pode ler. Depois a Samanta. Item A. Apesar de não estarmos visualizando o texto didático do qual este infográfico faz parte, é possível elaborarmos algumas hipóteses sobre ele. Utilizando seu conhecimento de mundo sobre as palavras apresentadas nesse texto, para você, qual é o tema do texto do qual este infográfico faz parte? Tia, eu escrevi aqui.
do que O que e vocês colocaram? é formado? Vou falar a minha. Pode falar. Vocês acham que é estudo do que aí, desse infográfico? Tia, a minha resposta eu fala, coloquei Gabriela. assim. A formação da Terra é os seres vivos. A da 6, né? Isso. Botei a formação da Terra é os seres vivos. Tia, eu escrevi o seguinte, eu escrevi do que e como nosso planeta é formado, eu fiz como se ele fosse um título de um tema, como se ele Ah. fosse um título de conteúdo. Tá Entendi. correto, tia? Miguel, vai falar? Minha tá correta? Trajetória e história. Tia, como Pronto. é, então? Botamos o Mas quê? você vê aí. Gráfico. As imagens aí tem na página 149. Isso aí, pessoal, está representando, sabe o quê? A formação da biosfera. Observem aí que tem o átomo, molécula, Minha tá certa? Tá, tem eu várias troco, né? coisas. Então, Tia, minha resposta está correta, tia, eu preciso mudar. é melhor você. A resposta, tá certo? É biosfera, a representação da biosfera. Ok? Certo, vou mudar o final da resposta. Eu botei assim, a formação da biosfera, pode ser? Pode ser, é isso mesmo. Clara vai ler a B, Samanta a C e Miguel a D, tá certo? Não, Yasmin, correto. Tá correto também. Pode ser. Pode, Clara. Observando a apresentação visual das informações, identifique qual é o primeiro e o último tema abordado no infográfico do texto didático. E aí? Qual é a primeira coisa que tem nas figurinhas, pessoal? Só vocês verem. Começa com A. E a última? Biosfera. Isso, então vocês vão colocar exatamente isso. Átomo Na B. e, por último, a biosfera, tá certo? É na B, tia? Isso. É Eu o átomo. coloquei o surgimento do átomo até a formação da biosfera. É exatamente isso. Tá certo? É o átomo. Tu vai mudar, Miguel, só o começo, tá? Da tua resposta. Você vai trocar. Então, tia, no caso, por átomo. pode ser que eu escrevi que o primeiro é átomo e o último é biosfera. Pode sim. Correto. Tá Tia, certo? eu botei assim, ó, sobre o átomo e por último, biosfera. Correto. Está correto. Samanta, letra C. Considerando as informações apresentadas no infográfico, é correto afirmar que os átomos são formados por moléculas? E aí? Não, eu tinha escrevido não. Os Tia, eu átomos botei dão origem às moléculas. Calma. Taimon e depois Maiane. Repete, Taimon, que eu não entendi. Não, os átomos dão origem às moléculas. Porque Isso. lá no infográfico dizia, não é que começava com um átomo e depois vinha a molécula, dando a entender que ele formava as moléculas. É isso mesmo. Maiane? Pois é isso mesmo, tá certo? Na verdade, vocês vão colocar. Não, o texto afirma que os átomos que dão origem a esse negócio. As moléculas. Tia, a minha assim, não, pois os átomos antecedem as moléculas. Correto. Porque lá no infográfico vem primeiro os átomos, tá certo? Então, se vocês colocar, todas as respostas que vocês me disseram estão corretas. Pois os átomos que formam as moléculas, ou os átomos antecedem as moléculas, tá Eu botei certo? assim, não, porque os átomos dão origem às moléculas. Correto. Miguel, pode ler a D, por favor?
Que detalhe visual permite a conclusão do item 6? E aí, o que é que permite vocês terem respondido aí o item C? Eles são componentes responsáveis pela criação e origem da célula. Mas o que está perguntando, amor, é como é que você conseguiu responder a letra C? Tá certo? Você tinha que explicar como é que você, através do que, você conseguiu responder a letra C. Eu vou estar assim, olhando as figuras da página 149. Prestando atenção nas figuras da página 149. Posso falar a minha? Pode falar, Miguel. A informação da página 49. Exatamente, 149, né? Então, como é que vocês observaram isso? Prestando atenção no infográfico que tem lá na página, né? 149. Exatamente, Yasmin. O infográfico mostra a imagem do átomo e depois da molécula. Tia, Oi. a minha Oi. assim, a seta irá saindo do átomo e apontando a molécula. Aquela seta, né, que tem? Eu sei. Explicando a figura, exatamente isso. As setas explicam o passo a passo, né? A ordem, na verdade. Então, é isso mesmo. Correto. Tá certo? Para a atividade de casa de vocês, vocês vão fazer página 152 até a 155. Tá certo? Mas antes disso, Dá tempo de nós ler. vamos ler. Dá tempo. Nós vamos ler. Porque eu tenho que explicar, tá certo? Isso daí. Mas antes de vocês fazerem, a gente vai ler só essa parte aqui de denotação e conotação. Alguém lembra? Alguém já estudou o que é denotação e conotação, pessoal? Não me lembro disso. Pois vamos lá, tá certo? Bem rapidinho, nesses 5 minutos, para vocês entenderem e responderem as questões. Prestem atenção, acompanhem aí comigo a página 151, tá ok? Diz assim, ó, como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas para nomear ações, objetos, sentimentos, sensações, etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo. Mas não é bem assim. Na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre no termo, por exemplo, vacas magras. Prestem atenção aí, pessoal, nessa frase que tem aí. As vacas magras não são boas produtoras de leite, né? Vocês estão vendo que vacas magras aí estão em negrito. Nesse exemplo, dizemos que o termo vaca magra foi empregado com o sentido denotativo. Então, o que é que vocês têm que aprender aí? Observa aí. Que o sentido denotativo, com D, tá certo? Denotativo, é quando eu uso a palavra no sentido dela real, tá certo? Como, por exemplo, aí, as vacas magras não são boas reprodutoras. Essas vacas magras aí, eu estou falando no sentido real, das vacas, o animal mesmo, tá certo? Quando eu uso uma palavra no sentido real, eu chamo de denotação. Pode, diga. Tipo, denotação é quando se refere àquilo mesmo. E contonação é quando é só um. Como se diz? Tipo um apelido para aquilo. Não vamos usar a palavra apelido, tá certo? Eu Professora, eu entrei no Meet porque tá, eu não estava conseguindo ouvir a senhora. Entenderam? O sentido Professora, eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Estou explicando, amor. De novo. O sentido denotativo é quando a minha palavra está no sentido
real. Olha aí que tem outro exemplo. Joana viveu uma infância de vacas magras. Tia, com licença, tia. O sentido denotativo quer dizer que é o sentido real, o verdadeiro sentido da palavra. E quando é o sentido conotativo, é um sentido que muitas vezes é usado como brincadeira ou que não é real. Por exemplo, se eu chamo alguém de uma mula, é um sentido conotativo. Isso. Quando eu uso alguma expressão que não está sendo usada no seu sentido real, eu chamo esse sentido de conotativo. Como, por exemplo, aí, Joana viveu um tempo de vacas magras. Essa expressão aí, que ela viveu no tempo de vacas magras, eu estou falando realmente de vacas, do animal vaca? Não, eu estou falando que ela viveu uma infância pobre, tá certo? Na próxima aula, eu explico isso melhor para vocês, certo? Mas é basicamente isso. Denotativo, sentido real. Conotativo, sentido figurado. Clara, pode falar. E enquanto a Clara fala no microfone, tá certo, Clara? Vocês vão colocando se vocês são do sexto A ou do sexto B e o número. Tá certo? Pode falar, Clara. Tia, é que segunda-feira alguns lugares vão abrir. A escola vai abrir também? Não, meu amor, ainda não. Tá, obrigada. Por nada. Então podem. Tia, Oi, amor. qual é a tarefa para casa? Página 152 a 155. Tá certo? Professora, eu não estou ouvindo a senhora. Tia, Vou falar no Google Sala de Aula. nome Pessoal, bom final de semana, tá certo? Tia, se eu tiver um outro. Tchau, tia. Fique com Deus, tia. Eu posso falar? Se eu tiver uma dúvida, eu posso falar com a senhora pelo grupo que a gente tem? Pode falar com mais chato, tá certo? Tia, pode sair? Já. Deixa o número e pode sair, tá certo? Tchau, tia. Tchau, tia. O meu número, o meu nome completo e a minha série, viu? Ok, vou pegar aqui, fazer a chamada. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau.